Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre autoconfiança, envolvendo uma maravilhosa lição de vida de Stephen Hawking com poesia. Stephen Hawking foi um físico britânico e um dos maiores cientistas da atualidade. Ele também era professor na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. E na mesma Universidade de Cambridge havia uma estudante chamada Sarah Howell. A Sarah, ela escrevia poemas e estava chegando perto do Dia Mundial da Poesia. Esse Dia Mundial da Poesia havia sido criado pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Ciência e para a Cultura. E ela admirava muito o trabalho de Hawking porque ele era capaz de traduzir uma série de conceitos complexos, bastante obscuros para quem não é da área. Eu, por exemplo, não sou da área, não compreendo, enfim. E ela havia admirado a forma como ele havia traduzido esses conceitos todos de uma forma relativamente simples, envolvente, encantadora, amistosa, em 2 livros, sobretudo: Uma Breve História do Tempo e O Universo numa Casca de Nós. Ela havia dito que esses 2 livros eram pura poesia, porque eles conseguiam tocar tanto o coração quanto a razão. E de fato isso é poesia. Quando nós conseguimos, pela palavra, inspirar o outro tocando tanto o coração quanto a razão dele, estamos fazendo poesia. Então, nem todo mundo que faz poesia precisa ser poeta. Então, mais uma percepção aí para que tenhamos em conta. Todos somos, em alguma medida, poetas, tenhamos consciência disso ou não. E a Sarah percebeu isso no trabalho de Hawking. E ela admirava também Einstein. Ela, sabendo do Dia Mundial da Poesia, viu um convite lá para fazerem poesias, enfim, havia uma convocação e tal, e ela falou o seguinte: olha, eu gostaria muito de homenagear o Stephen Hawking, que também era um professor, como eu disse aqui, à Universidade de Cambridge, onde ela era aluna. E ela começou a escrever o poema e chamou o poema de Relatividade, em prestígio a Einstein, mas uma homenagem a Stephen Hawking. Ficou um poema lindo, muito lindo. E um poema que traduzia alguns conceitos da física sob uma forma simples. O poema dizia, inspirado nos conceitos de Hawking, inspirado no que ele havia ensinado nos 2 livros, O Universo numa Casca de Nós e Uma Breve História do Tempo, o poema dizia mais ou menos o seguinte: assim como o buraco negro ou os buracos negros são mistérios, mas que dos mistérios acabam derivando, acabam criando novidades, coisas diversas, enfim, também nós podemos criar pelo imaginário. Aquilo que nós não conseguimos enxergar talvez seja menos assustador do que a gente imagine. De modo que a gente tem a possibilidade de criar o futuro, por assim dizer, criar algo de bom, criar o porvir, ser uma luz na escuridão, e assim sucessivamente, tá? Existem bastantes metáforas no poema dela, é um poema relativamente longo. E Hawking, quando ele tomou contato, quando ele tomou conhecimento com aquilo, ele falou o seguinte: Hawking, ele tinha uma debilidade muito grande no corpo dele, não tinha quase nenhum movimento, estava isolado, encerrado a uma cadeira de rodas com uma série de mecanismos que permitiam que ele se comunicasse, e ele tinha uma voz um tanto mecânica, um tanto robótica, por assim dizer, derivada de um programa de computador. Era assim que ele conseguia se comunicar. E ele pediu para ter uma conversa com essa poetisa, a Sarah. E ele falou o seguinte para a poetisa: olha, eu gostaria imensamente de poder ler o seu poema, declamar o seu poema, porque ele foi selecionado para brilhantar o Dia Mundial da Poesia na Unesco. O poema dela havia sido escolhido para brilhantar esse dia. E Hawking estava ali, à frente dela, para falar: olha, eu gostaria de declamar o poema que você dedicou para mim. Ela ficou bastante emocionada, bastante feliz, e ele precisou reunir muita autoconfiança dentro dele, porque a poesia ela foi feita para ser falada, ser vocalizada, ser verbalizada, ser declamada, ser recitada. É assim desde a Grécia Antiga, e a poesia ela é conhecida em todas as partes do mundo desde a antiguidade. Temos poesia egípcia, poesia indígena, enfim. Então não é restrita a uma parte única do globo, mas ela expandiu para todo o globo. E desde a Grécia Antiga, ela notadamente é feita para ser vocalizada. Uma série de ensinamentos são transmitidos em traduções orais, sobretudo pela poesia. E Hawking ofereceu a própria voz para declamar o poema para ela. E, a princípio ele imaginou que ela poderia ficar relutante, porque a voz dele, ele mesmo fala isso, a minha voz, ele estava dizendo dele, né? A minha voz está mais próxima de um operador de telefone, né? Do que propriamente para a poesia. Mas seria significativo para mim se você considerasse. E ela ficou muito feliz, lisonjeada, honrada, enfim. E ela topou. Ele ficou muito surpreso, mas ele precisou reunir
autoconfiança para fazer isso, para dar esse passo, para ter essa iniciativa. A princípio ele imaginou que ela poderia ficar relutante, porque, segundo ele mesmo, a voz dele era bastante mecânica, bastante robotizada, aqueles computadores todos que permitiam com que ele falasse. Só que, para surpresa dele, ela ficou muito feliz, sentiu-se muito honrada e falou que seria perfeitamente adequada, seria maravilhosa a voz dele declamando aquele poema. Foi feito para aquela voz, na realidade. Ele foi surpreendido também, não era a resposta exatamente como ele esperava, foi muito melhor. Da mesma maneira, quantas vezes nós, em nossos dias, em nossas decisões, preocupados com a opinião dos outros, nós nos permitimos pensar, não vou tomar determinada atitude, não vou fazer determinada coisa, porque pode ser que aconteça tal coisa e tal outra coisa, de modo que aquilo acaba sendo um obstáculo, sendo que é um obstáculo que ele aconteceu aqui. Nós pensamos em uma coisa que gostaríamos de fazer, criamos o obstáculo para aquilo que gostaríamos de fazer e já retornamos à resposta, sendo que nem havia sido realizado ainda, sendo no plano do imaginário. O imaginário, no entanto, que foi tão estimulante, tão vivo, que a própria fisionomia da pessoa que tem esse tipo de pensamento acaba mudando. Como seria se? E a pessoa já fica feliz, já começa a sonhar, já começa a imaginar, enfim. No entanto, ela mesma acaba se sabotando. Pode ser pela opinião alheia, pode ser porque ela não confia nela mesma, pode ser por N coisas, pode ser porque pensamentos positivos nela acabam sendo em menor quantidade do que os pensamentos negativos, várias coisas. Qualquer que seja essa origem, aqui o que a gente percebe até aqui, esse momento da história, é que Stephen Hawking foi movido por uma autoconfiança tremenda. Tinha uma série de obstáculos, tinha uma série de medos possíveis, enfim, não importa, mas ele foi dirigido, ele foi direcionado, ele foi determinado com aquela proposta. E o grande dia havia chegado. O Dia Mundial da Poesia, celebrado pela Unesco, e Stephen Hawking ali, a própria voz, declamando a poesia que havia sido escrita em homenagem a ele. E conseguiu sensibilizar tantos corações quantos a ouviram, apesar daquela voz, frente à qual ele poderia ter sido relutante de fato, porque era mecânica. Mas mesmo assim, a mensagem fluiu de coração e mente para outro coração e mente, ou na verdade para vários corações e mentes, inspirando como ele mesmo havia sido inspirado, como ela mesma havia sido inspirada também. E a chave de ouro dessa lição de autoconfiança é o que eu vou lhe apresentar agora. Porque apesar de ele ter colocado a voz dele para declamar aquele poema, houve o dia em que ele estava travando os primeiros contatos com essa tecnologia de colocar a voz dele de volta no mundo, muitos anos antes, quando ele travou contato com dois engenheiros de software, o Sr. Vikram Krishna e o Sr. Anand Mehta. A autoconfiança dele em recuperar a voz, em colocar a voz dele no mundo era tão grande que cativou esses dois engenheiros de software, de modo que eles falaram, cara, apesar de você, Stephen Hawking, ter poucos movimentos, mobilidade mínima, a gente consegue colocar sim sua voz de volta no mundo. Olha que interessante. A autoconfiança dele magnetizou, impressionou, cativou os dois engenheiros indianos. E isso fez com que eles também tivessem autoconfiança no que eles seriam capazes de entregar com relação ao software, anos antes da declamação daquela poesia. Então, eles falaram o seguinte, olha, quais movimentos ele consegue fazer? São os mínimos. O que o mouse consegue aceitar? O que um botão consegue aceitar? 3 comandos ele consegue aceitar. E com esses 3 comandos, o Stephen Hawking precisa produzir combinações de frases, sentenças, expressar o humor dele. É uma tarefa muito difícil, mas a gente consegue fazer. Autoconfiança que foi inspirada de um para o outro, tá? Uma poesia inspirando a outra, uma vida inspirando a outra, tá? E esses engenheiros de software perceberam que eles tinham 3 movimentos de mouse. O clique, ou de botão, melhor dizendo. O clique, o não clique, e de segurar o botão. Manter o botão pressionado por algum tempo. 3 movimentos para expressar a gama de vocabulário, contextos, enfim, que o Stephen Hawking quisesse. E eles conseguiram. Fizeram o máximo de resultado com o mínimo de recursos. E esse é um dos princípios que orienta a poesia, a grandeza da simplicidade. Inspirar com o mínimo de palavras, com o essencial apenas, porque cada um tem a sua individualidade interna, por assim dizer, no coração, na mente. Cada um tem a sua. Uma poesia vai tocar várias pessoas de várias maneiras diferentes. Um poema, se nós dermos para ler para 1000 pessoas, nós teremos 1000 poemas diferentes. Tolstói tem uma frase que é assim, há tantos amores quantos corações. Em poesia a mesma coisa, há tantos poemas quantos corações. De modo que, quantos sonhos podem ser realizados, podem ser colocados para o mundo, apenas com autoconfiança, por assim dizer,
batida, martelada, desenvolvida, enfim. Então, quando Stephen Hawking falou naquele dia aquela poesia, ele declamou aquela poesia para, enfim, não sei quantas pessoas estavam ouvindo, ele havia colocado para fora ali não apenas a poesia da menina, mas a poesia dele mesmo para o mundo, a voz dele no mundo, fruto da autoconfiança reforçada, refinada, anos e anos e anos, para que ele conseguisse colocar de novo ele no mundo, ele poesia no mundo. Então nós temos aqui duas poesias, a poesia da menina e a poesia Stephen Hawking. Eu agradeço por você ter acompanhado o trabalho até aqui, peço para que você participe da pesquisa, está rolando uma pesquisa maravilhosa agora aqui no canal, para que eu possa te conhecer, você também possa conhecer um pouco de mim, porque vai aparecer um vídeo falando como eu consegui atravessar a minha depressão de 10 anos pela poesia. Mas antes desse vídeo ser franqueado, né, tem essa pesquisa que antecede. É uma pesquisa muito rápida, só para te conhecer um pouco melhor, tá bom? Meu nome é Ulisses Aguiar, sou escritor, programador neurolinguista, autor do livro e do método Poesia Viva. Peço para que você se inscreva no canal. Se você já estiver inscrito aqui no canal, muito obrigado por apoiar, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Um grande abraço, fique com Deus, até logo, tchau, tchau.